Sábado depois das cinzas. Os Atos do Penitente. Números de 1450 a 1460. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 1450. A penitência leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. 1451. A contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. 1452. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. 1453. A contrição denominada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, contrição por temor. Este abalo de consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sob a ação da graça, pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. 1454. Convém preparar a recepção deste sacramento fazendo um exame de consciência à luz da Palavra de Deus. Os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos Evangelhos e das cartas apostólicas. Sermão da Montanha, Ensinamentos Apostólicos. 1455. A confissão dos pecados. A confissão dos pecados, acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e à comunhão da Igreja, a fim de tornar possível um novo futuro. 1456. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, devem na confissão enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 17, e Mateus, capítulo 5, versículo 28. Pois, às vezes, tais pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que outros que foram cometidos à vista e sob o conhecimento de todos. Quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote, pois,
Se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. 1457. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência. Não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental, aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que esteja profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. As crianças devem se confessar antes de receberem a primeira Eucaristia. 1458. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo mais frequentemente, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados, se tu também os acusas. Tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizeste, é então que tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à luz. 1459. A satisfação. Muitos tipos de pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A esta satisfação chama-se também penitência. 1460. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir em oração, alguma oferta, obras de misericórdia, serviço ao próximo, privações voluntárias, sacrifícios e principalmente aceitação paciente da cruz que devemos carregar. Essas penitências nos ajudam a nos configurarmos com Cristo, que sozinho expiou nossos pecados, uma vez por todas. Permitem-nos também nos tornarmos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com Ele. Entretanto, nossa satisfação, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Jesus Cristo, pois não podendo coisa alguma por nós mesmos, com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo, conforme Filipenses 4,13. O homem não tem, portanto, de que se gloriar, porque toda a nossa glória está em Cristo.
em quem oferecemos satisfação, produzindo dignos frutos de conversão, conforme Lucas 3:8, que dele recebem seu valor, por ele são oferecidos ao Pai e graças a ele são aceitos pelo Pai.